Olá, meus queridos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre a arte pré-colombiana que nós já iniciamos anteriormente. Vocês já desenvolveram aí alguns já desenvolveram aí o mapa mental que eu solicitei quando tivemos aí essa primeira aula sobre a arte pré-colombiana, sobre essas 3 civilizações que vamos dar continuidade ao estudo delas hoje, que são os maias, os astecas e os incas. Lá na nossa aula pelo Meet, alguns já tinham o mapa mental pronto e a gente já pôde discutir a respeito das características aí apresentadas em cada uma dessas civilizações. E hoje vamos dar continuidade, finalizando aí essa unidade 1 da nossa apostila, certo? Vamos lá? Vamos dar continuidade, gente, a partir da página 109, tá? É interessante que vocês observem aí os trechos que eu destaquei, tá? Porque são trechos bem interessantes que vale a pena vocês destacarem aí e recomendo a leitura completa da unidade, tá, gente? Nesse momento aqui a gente vai resumindo e comentando a respeito dessas 3 civilizações, mas é importante a leitura do capítulo completo, tá? Bom, já sabemos muitas informações aí, a região em que essas civilizações eram concentradas, já visualizamos no mapa, então vocês já conhecem muito bem a localização no mapa aí da América em que essas civilizações ocuparam, tá? Então vamos adiante aqui. Deixa eu abrir aqui mais. E de início vamos comentar sobre os maias. Observem que sabemos já que se trata da civilização mais antiga que se temos registro, que temos indício, que temos registros, tá? Então, há registros de que as ocupações dos povos maias eram em regiões da América Central que datam de aproximadamente 2600 a.C. Então, olha, a civilização maia, ela vai ser dividida porque ela vai passar aí por 2 períodos, tá? O período pré-clássico, que está em destaque, e o período clássico. Então, no primeiro, eu até destaquei aqui para vocês, o primeiro foi caracterizado pela prosperidade de algumas cidades, tá? E contou com grande desenvolvimento na astronomia, nos cálculos, na escrita e na arte, com construções arquitetônicas, como vocês podem ver aqui nessa imagem, com as esculturas que também se tratava de uma forma de manifestação artística desenvolvida pelos maias, tá? Até comentamos sobre essas arquiteturas, essas esculturas desenvolvidas pelos maias. E a cerâmica também era muito produzida pelos maias para 2 finalidades. Eu até destaquei aqui, como vocês podem ver, porque elas eram usadas no cotidiano e em rituais fúnebres, tá? Como vocês sabem, fúnebre quer dizer, faz referência aí à cerimônia, ao ritual do sepultamento. Então, eram utilizadas essas cerâmicas
nos enterros, nas celebrações de sepultamento, tá? Então, ao longo da civilização maia, vamos ver aí uma evolução, digamos assim, porque os vasos eles vão passar por modificações, eles vão ficando mais sofisticados ao longo do tempo, tá? Aqueles produzidos nos últimos séculos de existência da civilização apresentavam formas muito delicadas e pinturas mais elaboradas, como vocês podem ver aí nessa imagem aqui ao lado, certo? Então, é interessante que vocês observem os traços, as cores utilizadas, os objetos que aparecem na imagem, os adereços utilizados por esse personagem aí, caracterizando um homem da civilização maia, tá? Então, é interessante que vocês observem aí como é caracterizada a arte pela civilização maia, tá? O que eles mais buscavam fazer artisticamente, suas manifestações artísticas, né? Então, além dos vasos de cerâmica, como já vimos, os maias também se destacaram na pintura, como vocês podem ver aí, olha, se trata de uma pintura feita no mural maia, encontrado no Templo dos Murais. Se trata de um sítio arqueológico, tá, gente? No México, que esse templo aí, o Templo dos Murais, são pintados, são encontrados nesses templos dos murais aí, pinturas como essas que vocês podem ver aí, caracterizando o povo dessa civilização, tá? Com cores fortes, traços bem discretos, como vocês podem ver aí. Então, além dessas produções, dessas manifestações artísticas que já vimos até agora, tá? É interessante que vocês observem esse monumento aqui, essa obra de arte feita na pedra que é chamada de jade, tá, gente? Se trata de uma pedra preciosa. Então, os artesãos esculpiam essa pedra aí para criar placas ou colares, como vocês estão vendo aí. Trata-se de uma placa maia em jade, na pedra, né? Preciosa, possivelmente usada como enfeite pessoal. Retrata um governante dessa civilização ricamente vestido. Como vocês podem observar ele aqui, ó. Bem esculpida essa obra, bem característica do povo maia, tá? É interessante, gente, voltando aqui, olha, para a pintura, é interessante que vocês observem aqui esse parágrafo que eu destaquei. Geralmente, as pinturas maias traziam temas ligados principalmente à religião e à história da civilização, tá? Com uso de muita cor e detalhamento dos costumes, isto é, de vestimentas e acessórios. Eu até comentei com vocês sobre os acessórios que esse homem aqui está sendo representado com vários acessórios característicos da civilização maia. E da mesma forma, nessa pintura aqui do mural, dos murais, né, do Templo dos Murais, vocês conseguem perceber aí, tá? Então, essas são as principais manifestações artísticas apresentadas pela civilização maia, tá? Pelos maias. Então, vamos encontrar aí as construções arquitetônicas, as esculturas,
a utilização da cerâmica, tá? A pintura na cerâmica, a pintura nos murais e o trabalho artístico na pedra preciosa com jade, tá? Então, essas são as principais manifestações artísticas da civilização maia. E é interessante, gente, a questão de declínio e início de outra civilização, tá? A civilização maia já estava em declínio quando os espanhóis chegaram à América. Então, com esse declínio, os povos foram desaparecendo, né? E os espanhóis foram ocupando o território, o continente americano. Mas existe aí, segundo estudos, uma parcela significativa da população que é descendente dos maias, tá? Então, já em 1376 a 1521, começam aí os registros arqueológicos que indicam a ocupação asteca na região que hoje pertence ao México, como vimos lá no mapa, tá? Então, olha, a ocupação dos astecas na região que pertence hoje ao México data de 1376 a 1521. Então, olha, os astecas, eles vão aproveitar, eles chegam no território e aproveitam um lago para construir a cidade de Tecnotitlan, tá? E estabelece que essa cidade é a capital da civilização, tá? Aí é bem interessante, gente, a influência maia presente aí na arquitetura dos astecas, tá? Nos templos astecas, como vocês podem ver aí, tá? Os templos astecas eram construídos sobre plataformas piramidais, assim como os maias faziam utilização da arquitetura nas construções das pirâmides, tá? Então, olha, aqui temos a vista aérea das pirâmides Teotihuacan, tá? E em primeiro plano vemos a pirâmide do Sol e ao fundo a pirâmide da Lua. Acredito que vocês têm como observar aí, tá? No primeiro plano, pirâmide do Sol e no segundo plano a pirâmide da Lua, tá? Então, gente, é bem interessante aí a presença da influência maia na arquitetura dos astecas, tá? Então, olha, vamos encontrar aí, olha, nesse parágrafo, o início, ele foi cortado, acho que pela diagramação feita, mas na apostila de vocês está tudo completinho aí, acompanha aí, olha. Acompanha aí, gente. Assim como na civilização maia, as esculturas astecas eram feitas de um único bloco de pedra, tá? Mas apresentavam formas mais estilizadas, como vocês podem ver aí nessa imagem aqui ao lado, olha, que se trata da cabeça do Coyolxauhqui, na mitologia asteca, representa a lua, um bloco de pedra maciço esculpido encontrado na cidade do México, onde se localizava a antiga cidade de Tenochtitlan. Certo? Então, olha, vamos encontrar aí semelhanças também nas esculturas, tá?
Mais adiante, ainda nessa página 112, vocês têm aí, olha, uma peça de ouro, utilizada como decoração, porque se trata de um colar, tá? Formado por uma sequência de rãs. E se vocês observarem direitinho, vocês vão perceber que essas rãs, elas não são idênticas, tá? Portanto, elas foram criadas manualmente uma a uma, tá? Então, olha, se vocês observarem direitinho aí, vocês vão perceber as diferenças existentes entre elas. E esse acessório aí era muito usado pela nobreza, ok? Então, gente, já estávamos falando, né, quando iniciou aí, quando iniciamos o comentário a respeito dos astecas, já tínhamos falado sobre a chegada dos espanhóis, né, dos europeus à América, e já por volta de 1521, os espanhóis dominam e destroem a capital dos astecas. Lembra que eu comentei anteriormente que eles deram nome à cidade e estabeleceram como capital? Então, os espanhóis passam a dominar em 1521 e destroem a cidade de Tenochtitlan, certo? Para formar uma nova cidade, hoje conhecida como Cidade do México, tá? Esse episódio marcou o fim da civilização asteca, com essa dominação e a destruição da capital dos astecas, tá? Na Cidade do México, certo, gente? Então, olha, temos aí bem explicado a respeito das esculturas, da arquitetura, e vimos aí um pouco a respeito desse acessório aí que era muito utilizado pela nobreza asteca, um acessório de ouro, tá? Já em relação aos incas, observem que temos indício, né, que se desenvolveu a partir de 1438, tá? A civilização inca ocupou a Cordilheira dos Andes, na qual hoje estão países como Peru, Bolívia e Equador. Então, olha, já vimos aí a localização no mapa anteriormente em nossa aula pelo MIT, já comentamos a respeito dessa localização física, onde hoje temos alguns países que têm o espanhol como língua oficial, porque foram colonizados pelos espanhóis, tá? Como vocês já viram aí, eu comentando, já me viram comentando a respeito da chegada dos espanhóis à América, tá? Então, como os astecas, os incas também ergueram suas construções ao redor de um lago, tá? Existe essa semelhança aí, um ponto bem interessante. E, diferentemente dos maias, não desenvolveram um sistema de escrita que os maias desenvolveram, tá? Então, olha, vamos encontrar aqui manifestações artísticas dos incas na arquitetura, tá? Que era muito simples, mas monumental, de grandes proporções, como vocês podem ver aí, olha. Esse encaixe de pedras feito com muita precisão em uma construção arquitetônica inca, tá? Repare como quase não se observam vãos entre as pedras, porque eles foram bem arquitetados, foram bem colocados, ajustados um ao outro, uma à outra, falando aí das pedras e
do encaixe entre elas, tá? Então, olha, vamos encontrar também como característica da arte inca, das manifestações artísticas dos incas, peças de cerâmica, tá? Que foram preservadas e estão expostas, como essa peça aqui que vocês podem ver, com a utilização de muitas cores, com combinações geométricas, mas, sobretudo, peças simples e particularmente, gente, belíssimas, tá? Como essa que vocês podem observar aí na página 113. Bom, e os incas também produziam seus tecidos, eles fabricavam tecidos, tá? Com a cor também muito forte, como já vimos aí anteriormente em suas peças. A cor também esteve muito presente nos tecidos fabricados pelos incas. As roupas na civilização inca tinham tanta importância quanto joias de ouro e prata. Então, eles fabricavam esses tecidos e esses tecidos eram muito valiosos, tá? Para a civilização inca. Como vocês podem ver aí, esse tecido, ele tem todo esse traçado aqui com figuras geométricas. É bem interessante a mistura das cores. E essa peça aí, gente, se trata de uma túnica que era muito característica, tá? Dos povos incas. Bom, gente, além dessas manifestações artísticas que já vimos até agora, temos a metalurgia produzida, tá? Pelos incas. Então, eles produziam peças de prata e ouro, tanto para decoração quanto para serem usadas em cerimônias religiosas, como essa que vocês estão vendo aí do lado, que é toda feita em ouro, tá? Então, olha, as características aí, o que caracteriza a arte dos incas são as produções, a arte dos astecas, perdão, gente. São as produções metalúrgicas, tá? Que são um trabalho com essas peças de prata e ouro. A fabricação dos tecidos que eram muito valiosos. As peças de cerâmica e a arquitetura, tá? Bom, gente, hoje vamos ficando por aqui. Vamos comentar a respeito desse jogo rápido em nossa aula pelo Meet, tá? Portanto, façam a leitura da unidade toda, do capítulo todo, e em seguida respondam a esse jogo rápido e finalizem as atividades da unidade, tá? Vamos fazer a correção à tarde em nossa aula pelo Meet e, se surgir alguma dúvida, registra aí e traz para nossa aula à tarde, tá? Beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima aula.